Então, como começou o abuso sexual na minha vida? Eu tinha por volta de 8 anos, não lembro certo a idade, mas eu era muito ingênua, muito inocente. Então, por não saber nada sobre o assunto, tinha 2 pessoas fazendo ato sexual. Então, elas me convidaram. Eu inicialmente recusei, mas aí com a insistência eu acabei aceitando. E aí, na inocência, eu fiz o ato. E aí começou o abuso sexual. E continuei fazendo na inocência, sem saber o que estava fazendo. Quando eu fui entender, quando eu já estava maior, eu comecei a me sentir a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque também, quando eu era menor, a minha mãe me pegou fazendo o ato sexual e ela me bateu. E isso também marcou muito, porque isso já foi uma forma de eu entender que aquilo era errado. Então, ela me bateu e falou que aquilo só podia ser feito quando eu fosse casada e com meu marido. Então, isso marcou muito. Foi quando também eu comecei a entender que era errado. E quando eu cresci, que eu fui entender o que era sexo, aí também foi mais uma forma de eu ver que aquilo era errado. E aí eu comecei a sentir a pior pessoa do mundo e ficar me perguntando, nossa, eu não acredito que eu aceitei aquele convite e que eu aceitei continuar fazendo aquilo. E foi muito complicado, porque meus relacionamentos, quando eu comecei a me relacionar, eu não conseguia ter uma vida sexual ativa, porque alguma coisa me bloqueava, só que eu não sabia o que era. E aí, quando eu fiz 20 anos, eu comecei a cursar psicologia. Sempre foi um sonho fazer psicologia, e aí eu consegui a bolsa de estudo e consegui fazer o curso. Nisso, eu comecei a entender sobre o que era inconsciente. Estudando, eu fui aprofundando, e aí eu conheci a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E aí eu aprofundei mais ainda no inconsciente. E foi onde eu entendi o que aconteceu comigo. Por que eu não conseguia ter relação sexual? Era um bloqueio do meu inconsciente. O meu inconsciente, ele ficou tão travado naquela cena onde minha mãe me bateu, que ela falou que aquilo não podia, que aquilo não era permitido, que aquilo só podia ser feito com meu marido, que toda vez que eu fosse ter relação com meu namorado, o meu inconsciente, automaticamente, ele bloqueava. Então, era uma forma dele dizer, isso não pode, isso só depois do casamento. Ou eu ficava bloqueada também por medo dela chegar e ter a mesma ação que ela teve lá na minha infância, porque era o inconsciente, né? Então, o inconsciente não existe passado e nem futuro, é só presente. Então, para ele, ela iria ter a mesma reação. E aí foi muito complicado. A minha vida toda foi assim, sem conseguir e principalmente carregar a culpa de ter feito uma coisa que nem foi culpa minha, foi por inocência. Foi por inocência que eu fiz aquilo, mas o meu inconsciente, como ele fica congelado na cena, ele não entendia. Ele vivenciava aquilo todo dia. Então ele trazia para mim aquelas lembranças todo dia da criança, porque para ele aquilo é presente. Enquanto ele não resolve, aquilo é presente. Então,
Só quando eu fui entender o que estava acontecendo e por que acontecia de todo dia eu ficar revivendo aquela cena na minha mente, que eu fui entender que ele não existe passado e nem futuro. Para ele estava vivendo aquela cena no presente. E aí eu busquei ajuda com uma terapeuta e foi um sucesso tão grande que eu resolvi o problema e eu fiquei tão feliz. Foi uma satisfação tão grande porque, nossa, não tem satisfação maior, porque era um problema que eu já tinha desistido de resolver. E aí, portanto, que eu me tornei terapeuta por causa disso. Sou apaixonada pela TRG. E aí também o professor tem uma explicação muito boa sobre isso, sobre o abuso sexual, que ele diz que isso não foi sexo, né? Eu era apenas uma criança. Então aquilo foi uma fricção mecânica, porque era a mesma coisa, por exemplo, de ter me chamado para roubar uma bala escondida. Então, como criança, eu fui lá e fiz, sem saber o que estava fazendo, na inocência. Então, a fricção mecânica, ela, né, eu fiz o ato, gostei, e o processo de repetição. Então, aí fui gostando e repetindo, querendo, o inconsciente foi buscando repetir aquilo porque gostava, mas não é porque era sexo, porque eu nem sabia o que era sexo ainda. Eu só fui saber anos depois. E aí, só com a terapia que eu fui entender isso. Então, a TRG resolveu o meu problema e isso foi muito gratificante. Agradeço muito a minha terapeuta e agradeço muito a TRG, que foi fundamental na minha vida e nesse processo.